Louvado seja Deus, estamos aqui mais uma manhã para continuarmos a nossa leitura. Estamos agora no livro, é o nosso segundo livro, Pés como os da Corça nos Lugares Altos, a Montanha das Especiarias. Este livro ele vai falar sobre os pontos fracos e fortes do ser humano. Vai falar, sobre as infelizes e atormentadas atitudes da mente, do coração e do temperamento. Através deste livro, veremos como muitas das vezes alguns sentimentos, pensamentos que nos atormentam são pensamentos que precisam ser libertos e ter um encontro com o grande pastor. Hoje nós vamos continuar pelo capítulo 1. É o capítulo 1, subtítulo Senhora Sombria Agorenta. Era uma manhã maravilhosa de primavera no Vale da Humilhação, e tudo parecia desfrutar os cálidos raios solares e o ar suave e perfumado. As pastagens estavam revestidas de verde viçoso, e as árvores frutíferas usavam manto de festa, com flores brancas e rosas. As flores silvestres dançavam alegremente na brisa, enquanto as bróteas, com o sol brilhante através de suas flores brancas transparentes, permaneciam em fila, como tochas de cera, no íngreme declive acima do lago azul. Nas pastagens através das quais corre o rio, as ovelhas saltavam sobre as mães e crianças brincavam de esconde-esconde entre as rochas. Aves de todos os tipos e tamanhos trabalhavam com vigor na construção de ninhos, e inúmeras notas, chamados e gorjeios ecoavam no ar, enquanto abelhas e grilhos emitiam uma suave e constante zumbido. Tudo isso fazia com que o dia fosse perfeito no vale. Tudo o que respirava se movia, estava ao ar livre para dar as boas-vindas à primavera. Contudo, a sombra de algumas árvores velhas, escuras e retorcidas, do outro lado da estrada, principalmente que corta a Vila da Grande Apreensão, havia um jardim coberto de ervas daninhas e repolhos de aspectos doentio. No meio do jardim encontrava-se um chalé, já bem decadente, com as portas e as janelas trancadas. Da chaminé levantava-se uma leve e furtiva espiral de fumaça que subia pelo ar de maneira discreta, como se tivesse vergonha de chamar a atenção num dia tão perfeito como aquele. No interior do chalé, a senhora sombria agorenta, escondida pela fumaça da pequena estufa, jazia sentada numa cadeira, usando um vestido de cor sombria e enrolada num chalé cinza ainda mais sombrio. Em sua fisionomia escapava-se o ar da mais profunda penúria e tristeza. Ouvia-se uma viva batida à porta, e quase antes da hesitante entre da senhora sombria agorenta, sua vizinha, a senhora Valente, já estava no meio da sala. O contraste entre as duas mulheres era tão grande que todos, em grande apreensão, se perguntavam como era possível existir amizade, se é que pode chamar assim aquele relacionamento unilateral entre as duas. Contudo, a amizade delas datava da época da escola, e a senhora Valente, como diziam os vizinhos, parecia ter a estranha intenção de não permitir que terminasse. A senhora Valente entrou na sala, parou por um instante e emitiu um som rouco como um ronco. "Meu Deus, Agorenta!" exclamou ela. "O que você está fazendo com as janelas fechadas num dia lindo como este? Essa fumaça horrível da estufa vai acabar sufocando você."
Por favor, feche de uma vez a porta, Valente, disse irritada a senhora Agorenta. A corrente de ar está terrível e esse desagradável vento leste sempre piora meu reumatismo e a dor é insuportável. Vento leste? Disse a senhora Valenta com outro ronco. Agorenta, minha querida, o ar está perfumado como de um dia de verão e a leve brisa vem diretamente do sul. Meu catavento não mente jamais, replicou a senhora Agorenta com firmeza. Quando observei esta manhã, o vento vinha do leste. Além disso, sinto o vento em todo o meu corpo, em cada osso e em cada junta. Nem precisa da confirmação do catavento. Deixe-me pelo menos abrir a janela do lado sul, pediu a senhora Valente. E querida Agorenta, deixe-me convencê-la a pôr de lado esse chale sombrio e a vestir algo mais fresco e bonito para sair um pouco lá fora comigo, acrescentou ela em tom misterioso. Aconteceu uma coisa maravilhosa e inesperada e vim aqui com o propósito de levá-la até meu chalé para que você compartilhe esse prazer comigo. Todavia, a senhora Agorenta recusou-se a ficar curiosa ou interessada. Em vez disso, atiçou o fogo, fazendo com que uma grossa e sufocante espiral de fumaça se elevasse na sala. A seguir, com um arrepio de frio, ali percorreu o corpo e pediu: por favor, deixe essa janela quieta, Valente. Mesmo que fosse um dos dias mais quentes, não me aventuraria a sair de casa, pois meu almanaque diz que hoje o dia será sombrio, um dia de treva, escuridão e perigo. Estou certa de que algo ruim acontecerá comigo se me aventurar a sair. Tenho muita fé no meu almanaque e nunca deixo de seguir seus conselhos. Que almanaque é esse? Gritou a grande Valente, caminhando até a parede em que estava pregada uma gravura enorme e horrenda. Por que, Agorenta? Não me diga que você gosta de astrologia. Este almanaque é publicado por uma empresa conhecida por suas trapaças, gente que vive de explorar os medos alheios. Isso é um disparate total. A senhora Agorenta, ofendida, respondeu com aspereza: nunca vi meu precioso almanaque errar. Quando ele diz que haverá infortúnio e calamidade, sempre que acontece algum tipo de infortúnio e alguma calamidade. E não sou tola a ponto de desdenhar a previsão para hoje. Portanto, ficarei em casa. Gostaria que você me deixasse arrancar essa coisa horrível da parede e jogar no fogo, implorou exasperada a senhora Valente. Deixe-me pendurar aqui um daqueles calendários com letras vermelhas que gosto de usar. Para o dia de hoje, meu calendário diz: este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exaltemos neste dia. Nada fará com que eu me desfaça do meu valioso almanaque, disse a pobre senhora Agorenta. E não vou me aventurar a colocar os pés fora de casa hoje. Tenho certeza de que uma calamidade se aproxima, assim como sei que me chamo Sombria Agorenta. Se eu tivesse um nome desse, gritou a senhora Valente, perdendo a paciência de repente, com certeza o trocaria por um melhor. A senhora Agorenta ficou profundamente ofendida, mas sempre que a amável e facilmente irritável vizinha perdia a paciência, ela reagia com a resignação de um Marte. Por isso, em tom de resignada censura, retrucou: é um nome muito antigo e honrado, Valente. Já foi provado que remonta a um período anterior ao dilúvio. Os sombrios algorentos existem há mais tempo do que se pode calcular. A senhora Valente riu com vontade do absurdo que a amiga acabava de dizer. Embora essa fosse uma daquelas ocasiões em que gostaria muito de pôr um pouco de juízo na cabeça da pobre tola que tinha dentro de si, tinha contudo um motivo oculto conhecido apenas dela e do pastor-chefe. Para ser paciente com a sua infeliz vizinha e apresentar a aceitá-la de forma amorosa, exatamente como era. Assim respondeu alegre, embora sem muito tato. Bem, os sombrios agorentos
pré-diluvianos devem estar extintos, pois não havia nenhum deles na arca. Pergunto-me quem seria tolo bastante para adotar o nome da família de novo. A senhora Agorenta ficou ofendida demais para responder. Apertou mais o chale em torno do ombro, tiritando de frio, e parecia ignorar que havia mais alguém com ela na casa. A senhora Valente sentiu a consciência pesada pela maneira terrível em que deixara a língua disparar quando, no fundo, queria apenas ajudar a amiga. Ela logo se desculpou, dizendo-se arrependida. Desculpe-me, querida Agorenta. Sei que não devia ter dito isso, mas como gostaria que você me deixasse ajudá-la a sair dessa infelicidade em que caiu e convencê-la a se desfazer desse espírito de tristeza. Queria tanto que você vestisse o manto de louvor. A senhora Agorenta caiu em lágrimas. Como pôde dizer aquilo, Valente? Você é totalmente insensível. Sei que antes eu era animada e alegre, mas o que posso esperar, agora que a desgraça caiu sobre mim? Durante todos esses anos, minha sina foi carregar a viuvez e o desamparo, matando-me de trabalhar para sustentar meus 3 infelizes filhos. Ela agora exagerava um pouco. O marido deixara-lhe uma pensão modesta, porém suficiente, a fim de torná-los respeitáveis e preparados para construir lares mais felizes. E agora o que aconteceu? Você sabe, Valente, você sabe muito bem. Contudo, é insensível bastante para ficar aqui me repreendendo por ser infeliz. Minha filha desanimada foi abandonada por seu cruel marido, perdeu sua posição, envergonhou todos os parentes e foi obrigada a voltar humilhada para a casa da mãe viúva. Justo ela, a nora do senhor Termor, e tudo isso sem ninguém mexer um dedo para que ela conseguisse seus direitos. Depois a pobre rancorosa casou-se com um bêbado que bate nela e dela abusa vergonhosamente, forçando-a a viver num sótão pequeno e miserável, aparenta, pobre e desprezada na casa dos primos. E covardia, ela soluçava convulsivamente. Meu querido Covardia, meu filho único, foi falsamente acusado de atacar alguém e perturbar a ordem e acabou na prisão. E você, Valente, que pelo menos já teve um marido forte para apoiá-la e cujos filhos, ao que parece, nunca lhe causaram a menor angústia ou mágoa, fica aí me censurando e até sugerindo que eu vista um manto de louvor. Por mais fantástico que esse manto deva ser, é claro que seria indecente uma viúva de coração partido, cujos filhos sofrem o martírio da injustiça, da dor, a usar tal manto. A senhora Valente caminhou até a chorosa mulher e passou-lhe os braços de forma reconfortante em volta dos ombros que sacudiam por causa do choro compulsivo, dizendo com muita brandura: você me entendeu mal, Agorenta. Sei tudo a respeito das suas infelicidades e problemas, e ficaria tão feliz se pudesse confortá-la um pouco, ajudá-la a encontrar força e coragem para enfrentar todas essas dificuldades e graça para transformá-las em algo fascinante. Esse é o motivo real de eu estar aqui esta manhã. Deixe-me contar-lhe as boas notícias, querida Agorenta, e convencê-la a ir comigo até minha casa. Você sabe o que aconteceu? Não, tenho certeza que você nunca adivinhará. Algo maravilhoso que irá alegrar seu triste coração. Ela fez uma pausa e procurou esperançosa um vislumbre de interesse ou de curiosidade naquela triste face. Contudo, a senhora sombria Agorenta continuava a soluçar e a se balançar para frente e para trás, indiferente a qualquer outra coisa neste vasto mundo que não fosse a própria desdita. Por isso a senhora Valente, depois de esperar um pouco, continuou com a voz cheia de alegria e prazer. Bem, você jamais adivinhará. Portanto, vou contar. Lembra que muitas pessoas, quando sua sobrinha manca,
Grande Medrosa deixou o vale. Disseram que o pastor a levara para os lugares altos? Bem, era mesmo verdade. E sabe o que aconteceu a Gorenta? Ela acaba de retornar ao vale para fazer uma visita e não é mais manca. O pé defeituoso ficou totalmente curado e também sua boca torta. Ela está tão forte e ereta que você mal irá reconhecê-la. Além disso, ela mudou de nome. Não se chama mais Grande Medrosa. Agora é Graça e Glória. Belo nome, não é? Ela também trouxe duas amigas mulheres adoráveis, Paz e Alegria. Elas nos contaram que agora Graça e Glória vivem no reino do amor e, na verdade, pertence a uma família real. Aonde o rei vai, ela vai com ele. Já pensou, Agorenta? Parece um conto de fada, só que muito mais adorável, porque é tudo verdade. Tudo isso aconteceu porque ela foi com o pastor para os lugares altos. Se a senhora Valente queria ter a atenção da infeliz amiga, sem dúvida foi bem-sucedida. A senhora Sombria Gorenta estava sentada com os olhos fixos nela, num silêncio perplexo, aparentemente incapaz de dizer qualquer coisa. Assim a senhora Valente continuou animada. Agora, como já disse, ela está de volta ao vale com duas amigas. Elas estão lá em casa com minha filha Misericórdia e estamos preparando uma festinha de boas-vindas apenas para alguns dos amigos e vizinhos dela. E você, tia dela, também tem de estar presente. Venha, querida Gorenta, apenas por pouco tempo. Enxugue as lágrimas, pois você não ajuda em nada seus entes queridos ficando sentada aqui nessa sala sombria chorando. Coloque seu vestido e venha comigo. Compartilhe coisas boas, as coisas maravilhosas que aconteceram com a pobre e infeliz Grande Medrosa. A senhora Sombria Gorenta não disse uma palavra, pois estava atônita com a notícia, a temível notícia. Nada do que ela sentia poderia ser mais impróprio, mais horrível e mais humilhante que o retorno daquela desditosa moça manca que todo desprezava e cuja partida tentara impedir. Agora ela estava ali curada, ao que parecia, rodeada de amigas e coberta de glória e honra. Um membro da família do rei, que retornava quase como rainha do vale, o mesmo vale em que fora uma qualquer, infeliz e desprezada. Além disso, ela retornava bem a tempo de ver seus parentes mais próximos nas mais humilhantes situações possível. Sua prima desanimada, que fizera um bom casamento, agora abandonada pelo marido e sem recursos, vivia de favor na casa da mãe. Rancorosa, casada com um bêbado que quase a matou, vivendo na mais miséria num sótão minúsculo. Seu primo covardia com que ela se recusara a casar, um grande insulto. Agora estava na prisão. Poderia seu retorno ser mais inoportuno? Poderia ela sombria agorenta imaginar calamidade maior? Meu almanaque sempre diz a verdade, pensou, sentindo aquele baque no coração, algo que raramente sentia. De fato, um dia de calamidade. Eu não poderia sofrer um golpe mais forte. Todavia, não disse uma palavra. Com muito esforço, conseguiu reprimir as amargas lamentações que quase que escaparam de seus lábios, pois se deu conta de que não era normal uma tia lamentar o fato de uma sobrinha manca retornar curada. E, acima de tudo, como membros da família do rei, a senhora Gorenta pensou com amargura: se fosse algum dos nossos parentes que me tivesse contado a novidade, eles entenderiam muito bem meu sentimento e talvez até pudesse lamentar juntos, mas Valente é diferente. Ela jamais entenderia. Assim a senhora Gorenta continuou sentada em gélido silêncio. Vamos, Agorenta, disse a senhora Valente, de forma persuasiva, depois de esperar em vão uma manifestação de prazer ou de interesse da vizinha. Vamos à minha casa, para que você mesma veja a deliciosa realidade que acabo de contar a você. Venha e dê as boas-vindas à Graça e Glória. Desfrute a alegre companhia das outras amigas
Esqueça a dor por um tempo e regozije-se com os outros. Finalmente a senhora Gorenta encontrou as palavras. Obrigada, Valente, disse ela, mas nada me convencerá a sair de casa hoje, nem a fazer algo tão insensível quanto buscar alegria pessoal numa festa, enquanto minhas filhas comem o pão da desgraça e meu filho definha na prisão. Quanto à grande medrosa, prosseguiu incapaz de esconder sua amargura, ela com certeza não chamaria a moça por nenhum outro nome que o rei tivesse escolhido para ela. Não pode existir sobrinha mais irreverente e ingrata. O fato de ela resolver voltar agora para exultar com o infortúnio de seus parentes é apenas outro exemplo de sua natureza insensível. Eu, da minha parte, não darei a ela nenhuma oportunidade de fazer isso. Valente, imploro que você volte para sua festa e me deixe o consolo da solidão em minha infelicidade. A senhora Valente, pesarosamente, percebeu que não faria nenhum bem ficando mais ali, e que qualquer inconveniência a mais apenas aumentaria a resistência e o ressentimento da vizinha. Assim, com tristeza, saiu após falhar na missão que ela, na verdade, jamais imaginou bem-sucedida. A senhora Sombria, agorenta, sozinha em casa, continuou a pensar na desastrosa notícia. Enquanto mais pensava na novidade, pior esta lhe parecia. Que golpe cruel do destino! Permitir que a moça retornasse justo agora. Se ela tivesse se casado com covardia, como deveria, agora estaria tão desgraçada, humilhada e desditosa quanto a sogra também seria um ótimo bode expiatório, alguém em quem a família pudesse descarregar sua desgraça. Contudo, em vez disso, ressurge gloriosamente livre e desprovida de um nome novo e nobre. Isso é escandaloso, soluçou a senhora Gorenta. Como a vida é injusta, um golpe do destino, a calamidade das calamidades. Ela jazia ali sentada, acalentando sua amargura. Havia mais de meia hora quando ouviu uma leve batida à porta. Com um repugnante sentimento de presságio, perguntou rispidamente: Quem é? Sou eu, sua sobrinha, querida tia. Posso entrar? E com isso a porta se abriu. Graça e Glória entrou na melancólica sala. A senhora Sombria Gorenta, a despeito de si mesma, olhou com ávida curiosidade para a moça, que um dia fora grande e medrosa. Viu que era quase verdade o que Valente lhe contara. A moça havia mudado muito. Estava tão ereta e caminhava com tanto desembaraço e equilíbrio que dava a impressão de estar bem mais alta que antes. Agora que a boca deformada endireitara, podia encarar os outros sem constrangimento. Estava de fato muito diferente da feia criatura dos tempos antigos. A senhora Sombria Gorenta pensou. Contudo, não deixa de ser uma pessoa comum. No meio de uma multidão, ela não se destacaria, a não ser talvez pela expressão de calma e serena felicidade em sua face e por essa luz em seus olhos. Graça e Glória hesitou um momento à porta e, como a tia não lhe dirigiu nenhuma palavra de cumprimento, caminhou calmamente em direção à figura cinzenta e tensa, encurvada na cadeira de balanço ao lado da estufa. Inclinando-se, beijou gentilmente a face da tia. A senhora Sombria Gorenta recuou como se um réptil tivesse se aproximado dela e empurrou a sobrinha. Não há necessidade de falsas demonstrações de afeto, grande medrosa, disse ela com frieza. Dispenso seu beijo. A sobrinha olhou-a com compaixão, mas respondeu com ternura. Posso entender como se sente, querida tia. Sei que infelizmente sempre fui insensível e nada atenciosa, pouco me importando com seus desejos. Contudo, soube que você teve muitas tristezas desde a última vez em que nos vimos, e o meu coração sofre por você. Gostaria de poder ajudá-la de alguma maneira, ou de pelo menos ser solidária com sua dor. Ela parou por um momento e em seguida acrescentou timidamente. Você sabe que eu mudei, pois desde que fui embora aprendi a amar. Agora tenho um nome novo e espero uma nova natureza. Foi o que ouvi da senhora Valente, retrucou a tia com frieza. Mas com certeza não a chamarei por outro nome que não seu nome verdadeiro.
Posso lhe garantir que será necessário mais que apenas um novo nome para que eu me esqueça de como você era. Para mim, você sempre será grande medrosa. Bem, também posso entender isso, disse Graça e Glória. Se lhe agrada, pode me chamar pelo meu antigo nome, mas acrescentou com um sorriso. Graça é um nome mais curto e mais fácil de dizer, e expressa exatamente como alcancei a felicidade, a paz e a cura. Querida tia Gorenta, quem me dera poder convencê-la a deixar sua dor e voltar-se para aquele que me ajudou de forma tão bondosa e maravilhosa. Um rubor de raiva apareceu na face da tia. Entendo que você se refere ao... Ela titubeou antes de proferir o nome tão odiado. Ao pastor Grande Medrosa? Sim, respondeu a sobrinha muito séria. Imploro. Não. Proíbo você de mencionar esse nome de novo para mim. Quase gritou a tia sombria gorenta com a voz trêmula de raiva. Você sabe muito bem o que nós pensamos do seu comportamento vergonhoso. Abandonar os parentes, mostrando-se tão insensível. Sabe o que aconteceu depois? Sabia que foi esse seu pastor quem acusou falsamente meu filho infeliz, covardia? Que essa mentira o levou à prisão? Meu filho, meu único filho, tratado e condenado a 6 meses de prisão como um criminoso comum. Graça e Glória, que viera ao chalé com o coração transbordando de amor e compaixão e ansiava ajudar a tia a sair daquela tristeza que ela mesma já conhecera, não conseguiu pensar em nada para dizer. Ela tinha lembranças pessoais do horripilante covardia e sabia muito bem que algumas vítimas desafortunadas haviam ficado felizes pelo pastor havê-lo livrado das garras dele. Além disso, talvez um período na prisão fosse uma lição salutar, embora amarga. Não achava, porém, que fosse o melhor momento para dizer isso à mãe dele. Assim ficou sem saber o que dizer. Graça e Glória pensava consigo mesma que o incrível contraste com tudo o que ela imaginara encontrar tornava tudo indescritivelmente difícil. Como as coisas pareciam diferentes, vista lá dos altos, no lugar do amor, no reino do amor, onde todo pensamento é de amor e onde suas companheiras, alegria e paz, estavam sempre com ela. Lembrou-se de como havia pouco tempo estivera sentada ao lado do rei nos jardins reais e de como olharam para o vale ali embaixo, sentindo o coração doer e palpitar com desejo de ajudar os parentes dela. Nada parecia muito difícil para o amor alcançar. Bastava salvá-los e libertá-los das coisas que os atormentavam e às quais estavam escravizados. No entanto, ali, face a face com a realidade, como tudo parecia diferente, quase insuportavelmente diferente. Ali estava sua tia, encarcerada no próprio sofrimento, sem conseguir pensar em mais nada, nem se interessar por mais nada, pois todos os seus pensamentos eram prisioneiros de sua desdita. Ali fora do reino do amor, era como viver no mundo de trevas, com que não existia o amor. Graça e Glória pensava desesperada. Como descer a masmorra da minha tia e tirar-lhes as algemas das quais ela, na verdade, parece gostar e não querer se libertar? Como recomendar-lhe o único libertador, se ela acreditava ser ele a causa de toda a sua infelicidade? Sim, na verdade eram bem diferentes, sentia o anseio compassivo de ajudar e salvar lá no alto, na glória e na luz do reino do amor. Mas como fazer isso ao emergir na verdadeira realidade? Como alcançar o coração encarcerado numa prisão inexpugnável? Ou pelo menos despertar um fugaz desejo de libertação? Graça e Glória lembrava-se de todas as conversas que tiveram no lugares altos e de todos haverem concordado em que aquele era o melhor momento para ajudar a senhora sombria gorenta e sua família, pois as adversidades que caíram sobre eles, por certo, faria com que desejasse a ajuda do pastor. Mas agora constatava que não era assim. Vinha-lhe à mente as palavras do rei: preciso de alguém que fale por mim, pois eles não virão a mim por si mesmo. Lembrava-se também de haver gritado de alegria e de exultação por ser escolhida porta-voz dele, bem como do tom de voz que ele usara ao perguntar: Graça e Glória, você acha que eles a ouvirão? O que ela respondeu? Diga-me o que devo falar, e falarei pelo Senhor. De repente pensou: sim, essa é a resposta.
Ele me dirá o que falar. Ele tem de me ensinar. Não posso fazer nada agora, mas vou procurá-lo. Conto-lhe tudo e peço que me ensine o que fazer e como chegar à prisão da minha tia. Contudo, ela fez uma última tentativa de abrandar o antagonismo da tia para com ela. Queridíssima tia, espero que você me deixe vir aqui de vez em quando para vê-la e fazer o que puder para ajudá-la. Quem sabe da próxima vez você me deixa contar como fui libertada de todos os meus medos e mágoas. Obrigada, grande medrosa, falou a tia com voz fria, mas não estou interessada em ouvir. Já sei tudo o que você vai dizer e nada disso me interessa. Graça e Glória, sentindo-se como alguém que tentava derrubar uma fortaleza inexpugnável, com uma frágil cristal, levantou-se e preparou-se para sair. Passou os braços em volta da tia e beijou-lhe a face fria e impassível, dizendo com suavidade: apenas me deixe amá-la, tia Gorenta. Deixe-me reparar de alguma forma meu desamor do passado. Deixe-me vir aqui visitar você e minha prima desanimada e ajudá-las como puder. Entretanto, a única resposta que recebeu foi essa: grande medrosa, você escolheu seu caminho e esse não é o meu caminho. Não hesito em dizer que, embora a desdita tenha se abatido sobre mim e a boa sorte tenha sorrido para você, não desejo de forma alguma que você sinta pena de mim, nem que me trate com condescendência. Posso estar prostrada, desolada e desamparada, mas não serei tratada com condescendência. Não precisa se incomodar em me visitar outra vez. Graça e Glória deixou o chalé muito triste, a se perguntar se a realidade poderia estar mais distante de seus olhos radiantes e altruístas. Mas alguns momentos sentiu-se quase vencida. No entanto, chegar ao chalé em que ela e Misericórdia havia morado, e encontrar a amiga, a senhora Valente, alvoroçada e alegre com os preparativos da festa, para a qual o próprio pastor-chefe havia sido convidado, ver a alegria e paz que ela deixara no chalé, pois se levasse as duas criadas para visitar a tia infeliz, essa com certeza pensaria que Graça e Glória estava querendo se mostrar. E receber a amorosa saudação delas foi um bálsamo para o seu coração. Então disse consigo mesma: da próxima vez que visitar a tia Gorenta, levarei alegria e paz comigo. Antes da chegada dos convidados, a alvoroçada senhora Valente só teve tempo de puxá-la de lado e sussurrar: então, minha querida, como você se saiu? E que tipo de recepção recebeu da pobre Agorenta? Ela me disse que era para eu nunca mais visitá-la, respondeu Graça e Glória com pesar. Seria uma pena se ela falou sério. Você não imagina a quantidade de vezes que ela me disse a mesma coisa, replicou a senhora Valente animada. Ela protestaria de imediato se eu a levasse ao pé da letra. Nunca preste atenção às coisas que a pobre Agorenta diz, minha querida. Ela está faminta de amor, mas não faz a menor ideia de que é disso que precisa. Apenas continue a amá-la, pois o amor sempre vence. A senhora Valente, como se pode imaginar, também esteve com o pastor nos lugares altos e usa no coração a flórida planta do amor, que a torna cidadã daquele reino. Naquele momento, ouviram passos do lado de fora e o som de vozes alegres e risonhas. O pastor-chefe entrou no chalé rodeado de amigos e a festa começou. A chaleira cantava sobre o piso da lareira. Os convidados conversavam e riam alegremente. O gato amarelo ronronava deitado sobre os joelhos do pastor-chefe, e o gato branco e preto estava enrolado no colo de Graça e Glória. Os cães pastores estavam deitados à porta, balançando o rabo. A senhora Valente estava ocupada enchendo sem parar as xícaras de chá. O chalé era, sem dúvida, o lugar mais alegre de toda a vila, como se um pedacinho do reino do amor tivesse sido transplantado para o vale, o que obviamente era o caso. Se a pobre Agorenta estivesse aqui, suspirou a senhora Valente. Em seguida olhou para o pastor e viu que os olhos deles estavam fixos nela, como se pudesse ler os pensamentos dela. A senhora Valente deu um sorrisinho satisfeito e disse para si mesma: vai dar tudo certo. Ele, mais do que qualquer um de nós, quer que isso aconteça. A pobre Agorenta e sua família podem querer escapar do amor dele, mas isso não será fácil. Então continuou a andar pela sala,
enchendo xícaras e atendendo a todos, e sem perceber, ficou ao lado do pastor-chefe, a pessoa mais alegre e agradável da sala.